Muito Abençoar a semana. animado! Ô, Ju, dá um beijo na sua mãe. Com certeza. Obrigada. Olha isso, gente. Aqui perto do espaço, abriu uma loja dessa empresa aí, há um tempo atrás. E eu ficava louco. Eu falava, nossa, que lugar maneiro, gente. Que placa. Um dia eu queria ter encontrado um lugar desse. E o espaço fica uma quadra disso aí. Só que fechou, né? Pelo que eu entendi, fechou, porque isso estava fechado, a loja de bar estava colocando uns manequins na frente da porta. Mas agora ele é nosso! Olha que maneiro! Olha que legal! Isso é tão Todo nosso, interessante. Isso é tão interessante, né? todo nosso. Odel, com certeza você não estava com ambição de tomar o local, né? Eu já tive uma experiência dessa. E a gente tem a vontade de ter umas coisas semelhantes. Então, eu também passei por uma experiência que, rapidinho, uma menina que morava no prédio vizinho, na época que eu era adolescente, trabalhava na Petrobras, aí eu passava, poxa, se eu conseguisse alguma coisa, aí pensava assim, sem ambicionar, assim, um tempo depois, uma pessoa que conhecia um amigo meu precisou de uma pessoa, quer dizer, foi a terceira pessoa que chegou até mim. Então, o universo é bem... Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa e vibra, né? Com certeza. Acho que É, é cara, vigiar, né? e eu acho, Ju, que isso aqui é Papai do Céu empurrando para a gente para frente, entendeu? 2023 vai ser um ano de muito crescimento, porque quem tomar decisões e entrar em ação, eu tenho certeza disso. Certeza. A sala ontem estava lotada, um tanto de gente veio para frente assumindo compromisso, entendeu? A ideia do cruzeiro, sabe as coisas se encaixando? Sim, cara, é inacreditável. Quando eu vejo essa foto, dá um friozinho na espinha. Mas é Papai do Céu falando: bora, filho, bora, 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 tira a bunda daí, tá muito confortável. Olha que doideira. E quando eu vi o espaço do Nivaldo, cara, o espaço dele mexeu comigo, tudo lindo, grande, cara. E aqui, eu achava grande quando eu entrei, só que acabou ficando pequeno, tem hora que fica insuportável. É tanta gente, uma falação, que eu grito, cala a boca! Não, mentira, não grito. Mas que dá vontade, aquele monte de mulher olhando, eu falo, Jesus, está ficando pequeno, o Papai do Céu é muito, muito generoso, muito generoso. E é isso que eu desejo para vocês, que que o espaço que vocês têm aí também fique pequeno e que vocês aproveitem a oportunidade para poder evoluir. Odel, no espaço que você saiu, você fez aquela reforma, não foi? Que você disse que estava ajeitando, foi no espaço? É uma reforma de 6 mil que ficou em 18. Pronto. É assim, veio um pensamento aqui agora, já pensou, você fez essa reforma e precisou sair de lá. Mas se você não tivesse feito, a pessoa que foi lá poderia estar, o cara que saiu daqui, que ele poderia ter feito, não sei o que, ficou tanto tempo, e agora é diferente, né? Provavelmente, né? A gente não espera isso, mas o cara reformou tudo, que legal, né? É Então, diferença, né? mas eu acho que tudo aqui vai ser demolido, entendeu? Eu tenho essa sensação, porque é uma área muito nobre e o imóvel é muito antigo, a estrutura, sabe o que é puxadinho? Você faz mais um cômodo, mais um cômodo, mais um cômodo. Quando eu mudei para cá, gente, eu perdi as fotos no meu iPad. Não tinha nada, não tinha piso, não tinha reboco, não tinha teto de gesso, não tinha banheiro, a gente que fez tudo. Mas isso tem 10 anos, entendeu? Só que venceu, agora o Papai do Céu quer tirar a gente daqui, quer ir para um lugar melhor. E ele, é mais central, mais perto da pracinha, mais perto do Muvuco, perto daqui. Então, as pessoas que estiverem interessadas, elas vão continuar tendo acesso lá. Cara, mais perto da minha casa, muito mais perto da minha casa. É a metade do caminho. Já é perto aqui, né? Mora aqui atrás, mas é metade do caminho. Cara, eu não sei explicar, não sei explicar, não sei.
E é justamente uma hora que a gente estava entrando numa zona de conforto, estava tudo tão bom, a estrutura está boa, está tudo funcionando. Eu falei, caraca, isso vai fazer a gente desenvolver outras habilidades. Eu sei explicar. Explica. Isso aí é o resultado de uma mente treinada, meu filho. Uma mente treinada não vai ficar puto da vida porque acabou de fazer uma reforma e o cara pediu o prédio. Uma mente treinada vai dizer, opa, Papai do Céu quer dizer alguma coisa para mim, isso vai ser bom para mim, isso não vai ser ruim para mim, entendeu? Aí, adivinha, você vibra assim, você atrai o quê? O melhor para você. Um lugar melhor, um lugar mais perto, um lugar assim, 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 do jeito que você imaginou. É assim que a vida faz. É porque a gente é teimoso e fica resistindo. Não adianta. Incrível, gente. A Jaque tem razão. Que no passado, quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu achei que eu estava ficando doido. Sabe, a vozinha que conversa com você o tempo inteiro, te dá direção, te dá as respostas, te dá uns tapas na cara. Essa vozinha que tem aí dentro. E eu achei que estava ficando doido. Eu até falei com a amor, isso há muito tempo atrás. Aí depois eu entendi. Eu falei, já sei o que é isso. É o cara, é a conexão. E agora, cara, ela está numa intensidade louca. De vez em quando dá um friozinho na barriga, porque vai precisar de muita reforma. Muita. Eu vou investir muita grana lá agora. E ele fala, ué, você não pediu? Cara, mas é esquisito. Eu olho para trás assim, eu falo, como assim? Quem é? É doido, é doido, é doido. Ó, e o incrível, Jaque, é que essa vozinha, ela tá mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Quando a gente silencia, ela aparece. Quando você respira, ela aparece. Quando você vibra com positivo, ela aparece. Quando você torce pelas pessoas ao seu redor, quando você se move, quando você vibra com o sucesso das pessoas, ela aparece. Cara, é muito doido. O trem é doido. O trem é doido. É incrível, cara, é incrível. Aí, às vezes a gente pode ter alguns grupos da Herbalife pode pensar assim: esse cara fala muito de Deus, que história é essa? Isso é um negócio, não tem nada a ver, separa as coisas. Pelo contrário, a gente não pode tirar Deus, porque ele está dentro de tudo, tudo na nossa vida, certo? Principalmente no nosso negócio, no negócio da Herbalife, que eu acredito que é uma coisa enviada por Deus. Marquinhos foi um missionário que teve essa ideia, porque o mundo ia precisar disso. Então, imagina, é um negócio que a gente não pode tirar Deus dele. As pessoas ficam eu penso assim, ó, a gente veio de algum lugar. Se você pudesse escolher, você preferia ter um ancestral aí, um macaco ou Adão e Eva? O que você ia preferir? O que você ia preferir, Aline? Você preferia ter vindo do macaco ou de Adão e Eva? Ué. Então, alguma coisa teve que acontecer. Isso não surgiu do nada. E não importa o nome que você dá para essa força, mas ela está aí, tá? Ela está mais presente do que a gente imagina. É doido, é doido. E aí, quando a gente conecta, quando a gente abre o canal de conexão, a gente fica tranquilo, porque o nosso negócio a gente não constrói no braço, não é na força. Lógico, tem que trabalhar, tem, porque na Bíblia tem, faz por ti que eu te ajudarei, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que se colocar na rua, por exemplo, ou na internet, como um imã, com as anteninhas ligadas, mas a gente vai atrair as pessoas para nós para formar o nosso time, nossa tribo. É desse jeito. Não é correndo atrás, não é forçando a barra, não é no braço, não é na angústia, não é, ai meu Deus, eu tenho que qualificar para o Cruzeiro, ai meu Deus, eu tenho que fazer 2.500 pontos. Não, se for assim, sinto muito lhe dizer, não vai dar. Agora, se for na leveza, no fluxo, primeiro de tudo, você tem que treinar a sua conexão divina. Na hora que é como ele diz, quando você cria essa conexão e você libera o fluxo, meu amigo, é um incrível, é assim, encantador. Eu estou vivenciando exatamente esse momento. Um dia eu vou contar para vocês tudo, mas é impressionante. As coisas... Olha, esse mês de janeiro,
no dia 14 já tinha mais de 3.600 pontos. Nunca aconteceu. E eu olhava para o meu estoque, me dava uma aflição, porque estava começando a faltar produto. Eu precisava de mais coisa. Olha que doido. É isso mesmo, tem a ver com a vibração. Agora, ontem eles falaram uma coisa num evento que mexeu comigo, que é a verdade. É assim, ó, a gente passa a maior parte do nosso tempo no automático. Não é verdade, Lu? Maior parte do nosso tempo no automático. Então, a gente precisa tomar cuidado. Se a gente não construir um senso de urgência, a gente não sai de onde a gente está. E a tendência é regredir. Então, a gente precisa ter um senso de urgência para alguma coisa. A gente precisa estar se movendo, a gente precisa fazer alguma coisa. Ontem, uma amigona nossa foi no STS comigo. E aí você vê ela vibrando, ela falando assim, Léo, eu tenho certeza que o meu resultado tem a ver com o meu ciclo de influência. Eu preciso melhorar ele, eu preciso fortalecer ele. Eu falei, mas você vai trocar? Ele falou, não, eu quero evoluir para que o universo me contribua dessa maneira, entendeu? Mas eu sei, daquele meio eu não tenho resultados diferentes. Vai ser aquele, ele está construído. Se eu não mudar minha atitude, a maneira de pensar, a maneira de tomar as minhas decisões, ó, todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é alongar minhas costas, que antes eu sentia muitas dores, me ajoelho do lado da minha cama, isso nunca deixa de acontecer, e eu faço a minha oração. Primeira coisa que eu faço é agradecer ao Papai do Céu por tudo, por tudo. Pelo dia, pela noite, pela família, por tudo, por tudo. E a outra coisa que eu peço para ele é assim, Pai, me ajuda a transformar a minha semana numa semana mais produtiva. Me ajuda a tomar mais decisões, me ajuda a conseguir colocar as coisas em prática. Porque tem alguma coisa aqui na nossa frente que a gente não está vendo, que a gente tem condição de esticar o braço e alcançar. E eu sei que já está aqui. Falta muito pouquinho. E na hora que a gente romper essa barreira, você imagina o que vai acontecer com a vida da Helena. Imagina o que vai acontecer com a vida da Terezinha, do Guti, da Ju, com a nossa Lu, do Luiz Carlos. Entendeu? Imagina a da Aline. Vai ser doido demais esse trem. Então, é um pedido. E quanto mais pessoas vibrando nessa mesma direção, mais forte a gente vai ficando. Não é verdade? É legal, é legal. Eu não sei se vocês chegaram aqui quando eu estava mostrando o espaço novo, mas eu quero mostrar de novo, porque, nossa, estou tão feliz com isso. Está me fazendo tão bem. Que Mostra, eu não vi, não. Hã? Eu não vi, não. E como é que ele já está pronto? Como é? Não, calma. É o que eu estava falando. Eu fico a 2 quadras daí, ok? São quadras pequenininhas, nessa mesma avenida. Do lado esquerdo desse lugar aí, tem uma pracinha, que é a pracinha de Muxaba, que é o bairro. E essa é uma região muito nobre. O comércio cresceu muito aqui, entendeu? É uma região muito privilegiada. Onde E é eu no estou térreo? hoje, não. A parte de baixo tem uma loja de roupas populares, ok? Ótimo. Nessa garagem funciona uma empresa lá no fundo funciona uma empresa de segurança. Eles fazem segurança por automação, câmera, essas coisas. Olha que doideira. E aí você abre essa porta, sobe uma escada e aí você tem aquela área toda lá em cima, que é enorme, né? Quantos metros quadrados? Ah, não sei não, porque eu estou esperando a arquiteta fazer a planta baixa para a gente começar a obra. Mas é grande. Só para você ter noção, eu acho que ela dá uns 3 espaços que eu tenho hoje, juntando Caramba, tudo. que espetáculo. É um E espaço aí eu 300. quando lançaram isso aí, quando eu vi isso aí, cara, é o que a Ju estava falando para mim. Sabe aquela invejinha, você fala, puta merda, que lojão, meu Deus do céu, não podia ser verde isso? E aí eles fecharam, né? Não sei o que aconteceu, e agora a gente está fazendo ele ficar verde. Entendeu? Vai ficar muito lindo, vai ter esse janelão aí na frente. Quer dizer que você passou aí um dia e isso aí lhe chamou a atenção. Não, a Rafa me incomodou, mas eu nunca imaginei essa loja. Não, e agora, não, você não e está agora, entendendo. e agora procurando um lugar, uma amiga aqui que frequenta aqui quase todos os dias tem uma loja em frente, uma loja de ração.
Ela falou, Del, eu vou te ajudar a encontrar um lugar. Ela me falou, Del, eu conheço os donos daquela loja, ela está fechada há muito tempo. Eu falei, mas está fechada? Eu não sabia. Está fechada. Eu nunca percebi que estava fechada. Aí ele falou, vou conversar com eles. Aí fui conversar com eles, eles são uma gracinha. Eles moram no meu prédio, no prédio que eu moro há 12 anos. Eu não sabia. Olha que doideira. E as coisas começaram a acontecer. E eles falaram, não, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Fica tranquilo. Quanto é o aluguel, só por curiosidade? 2,5. Mentira! Uhum. Meu Deus, é muita bênção. Podia ser uma bem mas já é 2,5 vezes do que eu pago hoje. Hoje eu pago 1.000. Sim, meu filho, mas aqui no Rio de Janeiro os aluguéis é 3.000, 4.000. Ok. Mas eu não recomendo ninguém começar um espaço do zero dessa loucura. Sim, entendeu? claro. Eu acho que você precisa evoluir. Eu estou dizendo, considerando, vamos dizer, o tamanho, né, o lugar, as bênçãos que você está recebendo. Quer dizer, você está pagando um preço por isso aí, mas você tem uma história, já tem clientes, é diferente, claro, né? Guardando as vezes, estou dizendo. E eu tenho consciência também de que é o espaço que vai pagar isso, não é o meu cheque de bônus. Claro. Tem feito tudo. E também a reforma, tudo vai ser feito pelo espaço, porque a reforma daqui foi paga pelo espaço, o estoque. A gente tem que separar as coisas. Não, mas vai claro. ser muito, muito fofo. Odel, você estava desejando aí seu ponto, eu estava desejando cruzeiro. Férias do cruzeiro, os melhores. Gente, todo mundo tem que estar nesse cruzeiro, viu? Eu também acho. Todo mundo. Ontem Para mim é o resort e os cruzeiros, são as melhores férias, mas o cruzeiro, não tem como. Estava com muita saudade do cruzeiro. Eu acho que você já deve ter participado de todas como a gente participou. Eu acho que eu só tenho um na sua frente, que foi o Royal Caribbean, que foi o primeiro que a gente fez e não era promoção daqui, da Herbalife Mundial. E ontem, no evento, a sala estava lotada, gente, 200 pessoas a gente tinha no evento. E o Nilton fez a abertura, eu e a Lúcia fomos o mestre de cerimônia. Depois a Thay fez a parte de produto, ela tem uma linguagem muito boa, muito acessível. Peçanha deu um show no plano de marketing, o Marquinhos foi o nosso convidado VIP. Cara, quando a gente falava do cruzeiro, o povo ficava louco, e eu tinha esquecido como que é isso. Porque a gente já fez 6 ou 7 ou 8 cruzeiros, nem sei o certo, eu acho que 8 cruzeiros a gente participou. E sabe como começa a parecer comum, normal? É igual assim, eu conheço, quando a gente fala de Guarapari, todo mundo fica doido. Pô, mas a gente que mora aqui, é tão comum a praia, é tão acessível, é tão normal, que a gente não entende, às vezes, por que uma pessoa chega e num frio, chovendo, o cara está lá dentro d'água, entendeu? Veio de fora e ele precisava aproveitar. É a mesma coisa. Quando eu vi o cruzeiro, eu falei, caraca, que doideira. E eu lembrei de uma coisa. Os meus filhos já viajaram para muito lugar legal. Muito lugar. Um dos lugares que eles mais gostam chama, eu acho que é Ilha da Fantasia, que fica na Bahia. A Sônia de Jesus que levou a gente lá. Eles amaram aquele lugar. Agora, o lugar que eles mais gostam, eles já foram para Disney, já foi para um monte de lugar, gente. Mas o lugar que eles mais gostam, as férias que eles mais curtem é cruzeiro. Quando eu falei para minha filha, o cruzeiro voltou, ela ficou doida. Ela falou, pai, você vai me levar, né? Eu falei, você está merecendo. Delor, queria dar um depoimento aqui sobre ontem. A gente teve o STS aqui também. O nosso STS ele está crescendo, falta muito movimento ainda. Nosso, principalmente. E eu não tinha nenhum... Eu vou só falar isso aqui porque a gente falou de movimento, né? Que a gente precisa movimentar que as coisas acontecem. Eu não tinha convidado, não tinha nenhum convidado. E a gente teve um workshop na sexta-feira, no sábado. O VIP é o Gabriel Emílio, que trabalha com delivery, que faz mais de 100 delivery por dia. E aí ele fez uma promoção. Ele falou, olha, quem levar mais convidados amanhã no evento... vai ganhar um acompanhamento meu de Instagram. Você pode começar do zero, que eu vou... Enfim, só que era só até a equipe mundial que valia. E, gente, meu nome é promoção. Pode promover uma bala para mim que eu me coloco em ação. Falei, tudo bem, né? Não vale para tabulador, mas vai que. Aí já começa, parece que o meu cérebro ele é treinado para ganhar, para pódio. Lá tendo workshop, eu prestando atenção...
e bolei uma mensagem na hora e fui colocando no meu caderno, não mandei lista de transmissão, fui fazendo igual uma vez que eu dei um treinamento de vendas e falei que eu pedi ajuda para o pessoal comprar de mim e eu vendi. Se eu não me engano, está aqui no meu caderno, acho que foram 30 mensagens que eu mandei. Acreditem vocês ou não, eu tinha 5 convidados na sala que chegou pontualmente às 9 horas. Que massa. Eu não tinha nenhum, e 2 ficaram interessadas pelo negócio. 2 atrasou um pouco, aí 3 tiveram que ir embora mais cedo, não deu para fazer fechamento, mas 2 ficaram interessadas pelo negócio. Então, foi o movimento, o que a promoção, e nem estava valendo, quem ganhou foi o Cláudia Gerlain, que são do meu grupo, mas o meu movimento aconteceu. Se não tivesse uma promoção, eu não teria feito esse movimento, e eu só mandei uma mensagem. Mas eu pensei, aí deixa eu falar só uma com o coisa. meu coração, sabe o que é você pensar assim? E já imaginar, aí entra tudo que a gente aprende. Tá aqui na minha cabeça. Primeiro eu pensei, eu vou ganhar esse prêmio. Não tá valendo meu tabulador hoje, mas vai que amanhã eu decido. Vai que ninguém leva convidado, só eu que tô levando. Ponto. E outra, o que vai acontecer que se eu mandar essas mensagens aqui? Eu não trabalhei o mês inteiro para levar convidado, não trabalhei convidando, mas eu vou convidar aqui na última hora mesmo, ó, nos 45, né, na prorrogação que acontece. 5 convidados, gente. Pois 5. aí algumas pessoas, deixa eu falar uma coisinha, se algumas pessoas vão dizer assim, nossa, Lu, manda mensagem, me dá essa mensagem, achando que é a mensagem. Não eu mandei, para o meu grupo eu mandei, eu não pus lá no sistema, mas para o meu grupo eu mandei, fui em cada um que estava no workshop, falei, olha, eu acabei de fazer isso, e quando eu comecei a ter confirmação, falei, já tem pessoas confirmando. Mas tem que colocar em ação, né, gente? Tem que ter um movimento. Entenda que não é o texto da mensagem que fez as pessoas virem, é a sua mente, é a sua vibração, é a sua certeza, é a sua crença, o seu desejo. Você teve um desejo ardente de ter convidado na sala. Ponto. Qualquer coisa que você fizesse, uma ligação que você fizesse, não era... Entenda o que eu quero dizer, não é a mensagem, o texto, o jeito que você falou, não é. É a sua vibração que trouxe as pessoas. Mas se a pessoa não tiver, mas se a pessoa colocar em prática o movimento, sabe? Pegar uma coisa aqui, tirar do lugar, quem está com espaço, se der uma faxina no espaço, sabe essas coisas? A Blitz que a gente faz todo dia. Gente, eu não estou entrando na Blitz, mas eu faço trabalho da Blitz todo dia. Eu chamo amizade, eu converso com as pessoas. Eu estou com tanto de cliente que parou de usar produto, voltando a usar produto, mas porque eu vou lá no Instagram deles, eu curto foto, eu bato palminha, eu me filtro nos lugares, sabe esse negócio de ambiência, de onde que a gente está? Se eu vejo uma conversa, eu falo, que negócio que é esse? Não, eu vou também. Eu trago as pessoas aqui para dentro da minha casa. 2 que estavam lá, eu tinha falado, vamos tomar um vinho lá em casa sexta-feira, não tem nada para fazer. E vieram para cá, e foi uma das que eu primeiro mandei a mensagem, e elas estavam lá, saiu da minha casa 2 horas da manhã, estava lá 9 horas. Então, a gente cria esse negócio aí, a gente precisa de ter um movimento para criar. O cliente não vem até aqui onde eu estou, eu vou até ele. Eu fui num evento esses dias de desenvolvimento pessoal, tinha lá 1.800 pessoas. Eu estava saindo, eu falei, gente, 1.800 pessoas, o que eu posso levar para vender? Outra coisa que a minha mente ela é treinada para vender. O que eu posso vender? Aí eu tenho um ajudante, falei, Amélia, assa umas coxinhas aí para me levar e me dá uns pão de mel. Peguei uma isopor, coloquei 10 coxinhas de 2 em 2 e levei 10 pão de mel. Gente, eu cheguei lá, eu era staff, eu cheguei lá no staff, vendi tudo. Falei, meu Deus, Amélia, quantas coxinhas que ainda tem aí? Tá, me manda mais. Gente, eu vendi em poucas horas, assim, quase R$500. Olha aí. Mas teve um movimento de pensar, tem gente, tem necessidade, precisa de produto. Falei, pronto, agora eu não sei se tem uma caixinha de... Liftoff, eu vendi quase uma caixinha de Liftoff. Eu chegava para a pessoa e falava assim, o evento à tarde pode te dar sono, ó, levanta de fundo aqui, ó.
Eu chamo lift-off de levanta defunto, tira defunto da cova. É Porque isso aí. Então, esse movimento, a gente não pode esperar, a gente tem que, né? Não, Na minha cabeça deixa vai eu ser falar. assim, ó, promoção. Que promoção que vai ter hoje? Eu vou no supermercado, eu amo vinho, eu vou lá e falar, ai, o vinho que eu gosto podia estar tanto na promoção. Eu chego lá, o vinho está na promoção. Deixa eu falar uma coisinha, porque às vezes quando a gente fala desses assuntos, as pessoas confundem. E eu, durante muito tempo, confundi a lei da atração e não sei o quê. Aí o povo pensa que é só pensar e ficar e cruzar os braços e as coisas vão acontecer. Não, não é disso que a gente está falando. Por isso que eu gosto de deixar claro. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte: a lei não é nem a atração, é lei da vibração. O que importa e o seu resultado vai acontecer porque você vibra, você crê e você se movimenta. O movimento tem que existir, claro. Faz por ti que eu te ajudarei. É ação, tudo termina em ação, oração, movimentação, mas intenção. se a pessoa, o que eu quero mostrar é assim, é o extremo. Se a pessoa age muito no braço e diz, não, eu tenho que botar 300 convites, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, qual é a vibração? É dureza, é difícil, dá trabalho, é cansativo, eu vou sofrer. Olha a vibração. Aí não vai funcionar. Entende? Se você fizer todo esse movimento vibrando na angústia, vibrando na obrigação, não ia rolar. Mas você vibra na alegria. Você é uma pessoa alegre. Você está o tempo todo alegre, você está o tempo todo vibrando, você está o tempo todo acreditando que vai dar certo. Você já visualizou, caramba, 1.800 pessoas, o que eu posso vender? Porque você deseja vender, porque você acredita que vende, porque você vai e faz acontecer, entendeu? Não, eu penso na necessidade das pessoas. Sabe o que eu... Nossa, gente, o bar não vai dar conta de vender. As pessoas vão estar com fome. Teve uma hora que teve onde não tinha caneta. Eu falei, eu devia ter trazido caneta para vender. Olha aí, mas já fica a experiência para a próxima. Falo, uma mente treinada, ela vai vibrar do jeito certo, ela vai ter a conexão para ter as ideias. Isso aí, tudo essas ideias, não pense que são suas, Lu. Elas são divinas. Você acessa a sua intuição, entende? Mas aí você sabe que vem tudo o que acontece, né? A Aline está aqui, a Aline é de Uberaba, ela e a outra menininha, esqueci o nome, elas foram no meu espaço sábado, elas perguntando algumas coisas e tal, aí eu falei, mas isso foi postado no grupo, isso aqui também, isso aqui a gente aprende na aula. Mas é importante a gente estar aqui, a gente aprender e a gente aplicar. Né? Uma das coisas que, para mim, o Delor levanta, ajoelha e faz oração. Eu faço a minha oração, as minhas declarações, escrevo no meu caderno de gratidão. Quantas coisas eu tenho recebido que está nesse caderno de gratidão? Quando vem algum pensamento ruim, eu falo, meu Deus, o que eu vou ler agora? O que eu vou ouvir? Isso. Eu vou dormir ouvindo uma coisa boa. Esses dias foi um moço lá, me vendeu um negócio de seguro de vida, começou a falar um tanto de coisa. Falei, não, moço, eu não penso desse jeito aí, não. E ele querendo aplicar a técnica em mim, faz sentido para você? Não, isso faz, não. Eu não saio de casa pensando que vai ter um acidente, eu não saio de casa pensando que eu vou morrer, eu não saio... Aí ele, nossa, como que você pensa assim? Eu falei, meu querido... É muito treinamento para me pensar desse jeito. Eu sou totalmente positiva. Falei, pode até ser que eu vou fazer seguro aí, mas não agora. Porque eu não estou nessa vibração, não estou pensando que vai acontecer coisa ruim. Eu estou na fase de investimento. Você tem alguma coisa para me apresentar para me investir? Mas para me preparar para morrer, eu não quero, não. Para me ter acidente, eu não quero. O moço saiu assim, foi ele e o gerente, saiu e falou assim: a gente aprende muito com cliente difícil. Eu falei, olha, calma, não é assim não, não sou pessoa difícil, não, a sua proposta que não atendeu a minha expectativa. Mas, na verdade, foi a forma que ele abordou. Ele não entendeu o meu perfil, ele falando de coisa ruim, não, até a música foi ficando ruim. Eu falei, nossa, mas nossa conversa está ficando tão ruim que ele só me apresentava coisa ruim. Porque fulano fez o seguro e deu acidente. Medo, né? Aquilo. Falei, opa! Que não pense que assim, não.
Opa, e aí eu já fui mostrando, a gente tem que ter argumento, né? Para conversar com pessoas assim, falei, olha, eu tenho reserva financeira, eu trabalho numa empresa que me dá bônus, ROIs vitalício hereditário, hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo, hoje eu tenho aquilo, e eu vou casar ainda com milionário. Você está pensando que as coisas não é assim, não. Então, mas tem que ter um movimento e a gente precisa de colocar em prática. Gente, esse caderno de agradecimento foi falado, acho que num treinamento online, com os VIP internacional. Eu lembro, foi quando eu participei, foi um treinamento de liderança. Eles falaram que tem um caderno da gratidão. Nós já falamos disso várias vezes. Eu não dei conta de dar continuidade. Eu acredito. Olha, agradecer. Eu agradeço até por coisa que não aconteceu ainda. Quando eu vejo, está acontecendo, mas estava lá declarado no meu caderno de gratidão. Agradecendo. Esses dias eu estava com algum negócio me dando um pouco de falta de ar, eu comecei a agradecer todo dia pela minha respiração. Acabou a falta de ar. Mas faz o exame, tá, Lu? Fiz, tá tudo ok com os exames. Sabe? Mas a gente não tenho nada. tem que colocar em prática, porque se a gente só escuta e se a gente não coloca em prática, a gente sempre vai ter dúvida e as coisas não vão acontecer. Oração termina em ação, né? E a gente termina em ação. A gente precisa de ter ação para as coisas começarem a acontecer, porque elas... E a gente vira telespectador da vida dos outros, se a gente não tomar cuidado, não é verdade? A gente vê as coisas, começa a admirar eles e servir eles. A gente tem que tomar as decisões, colocar a coisa em prática. Quando a gente falou sobre senso de urgência, o cruzeiro é um senso de urgência. Pode ser que você não se veja lá, mas você precisa pelo menos desejar e começar a se mover. Entendeu? Porque é melhor você começar agora do que você esperar para começar em março. Porque, com certeza, o cruzeiro vai abrir em março, porque são 10 meses. Isso não precisa ser muito inteligente para quem está na Herbalife para poder saber. Ah, mas, Del, como é que eu faço 10 meses? Cara, não tem 10 meses. Faz o primeiro. Você resolve um. Depois resolve o restante. Eu não tenho todas as respostas do que eu vou fazer lá no lugar novo. Eu sei que eu tenho que abrir a porta daqui a um mês lá. Entendeu? E eu tenho que preparar as coisas para que daqui a um mês eu consiga colocar gente lá dentro. O restante eu vou. Vai ser o outro mês, o outro mês, o outro mês. Então, isso eu achei muito, muito relevante no evento. Cara, e faz muito sentido. Se a gente deixar também, a gente leva tudo no piloto automático. A gente vai deixando as coisas acontecer e não vai acontecer. A gente precisa colocar senso de urgência na nossa vida. Sobre isso que a gente estava falando aí agora, tem uma coisa muito clara na minha mente. É que é assim, a gente é feito de corpo. Pega aí no braço, assim, ó. Pega aí no braço, gente. Dá uma beliscada para eu ver. Belisca aí, Helena. Ok, esse é nosso corpo, é nossa matéria. Ela não vai existir durante muito tempo. Quando a gente chegar aos 120 anos, já era babau. Ela fica aqui, vira carbono, ok? Tem uma conexão lá em cima que não tem explicação. Quem já sentiu a presença de Deus? Levanta a mão na sua vida. Você fala que tem alguma coisa, você fala, não, pelo amor de Deus, esse é o braço de alguém. Alguém fez alguma coisa. Esse é o Espírito Divino, ele está lá, ele está pronto. Já existe essa conexão. A gente nasce com ela. A gente não herda, a gente não evolui ela. Não é assim que funciona. Mas existe uma parte que é a nossa alma, que é a mesma coisa que a nossa mente. E ela está no controle. Todas as vezes que a gente deixa só o Espírito fazer o trabalho, as coisas não vão acontecer. Preciso da ação, oração, né, Lu? Então, e todas as vezes que você deixa o seu corpo tomar as decisões, ele quer o quê, gente? Ele quer conforto, ele quer tranquilidade, ele quer parar, ele quer inércia, ele quer descansar, ele quer tudo isso. Isso é o teu corpo no controle. Poxa, acordar às 4h40 da manhã para mim é um desafio, porque o meu corpo preferia estar lá na nossa caminha nova, na nossa casa nova, no nosso ar novo, no nosso lençol novo, tudo novo, entendeu? Mas é o corpo tomando decisão. Quando as coisas acontecem é porque não é o corpo nem o espírito que está tomando no controle, é a nossa mente. Quem a gente consegue estudar, educar, doutrinar, é a nossa mente. Quando a gente fala assim, a Lu fala muito isso aí, ó, minha mente está treinada.
ok? É a mente que está no controle. A gente precisa tomar essa consciência. Sair da zona de conforto é colocar nossa mente no controle, entendeu? Eu parei de tomar banho gelado, mas é uma coisa que eu quero voltar a fazer, e vou voltar essa semana. Voltar, acordar e tomar banho gelado. Porque naquele momento que eu estava tomando, eu vi que outras decisões eu estava tomando de maneira mais ágil, meu dia estava sendo diferente. Ah, mas é castigo? Não, não é castigo. É que naquele momento eu estou mostrando para o meu corpo que é a minha mente que está no controle. Nunca morri tomando banho gelado. Ao contrário, eu estava com mais saúde, eu não estava gripando, eu não estava com esse monte de ziquezira. Não é Entendeu? castigo, é estímulo, né? Para mim, é o estímulo. É eu mostrando, oi, ei, é a minha mente que está no controle, não é o meu corpo. Ok? O meu corpo precisa de descanso, precisa de carinho, precisa de cuidados, tenho tudo isso. Mas quem tem que estar no controle é a nossa mente. Treinar a nossa mente. Até para coisas positivas. Ah, mas Del, vocês nunca pensam em uma coisa negativa? Cara, os pensamentos chegam, mas eles não ficam. Entendeu? Não ficam. Não é porque tem luz que deixa de existir a escuridão. Só que é assim, ó. Olha só. Precisa de muita escuridão para ela acabar com a luz. É verdade ou não é? Mas só precisa de uma faísca de luz para acabar com a escuridão. Uma faísquinha. Percebe? Você tem muita luz, chega a escuridão, ninguém percebe. Se tem muita escuridão, chega a luz, todo mundo percebe. Não tem como não ser percebido. Mark Hughes era esse cara. Quando ele entrava no ambiente, ele trazia a luz para dentro do ambiente. Às vezes as pessoas não entendem como é que vocês podem ser tão loucos, tão apaixonados por um cara que vocês nem conheceram direito, que só tem foto e história dele. Porque o pouco que a gente teve de contato dele, ele fazia o ser humano se tornar algo mais valioso do que ele poderia imaginar. Muito louco. Eu acho que eu já contei isso aqui antes. Um dia eu fui num lançamento da Lancôme aqui, de esmalte. E aí eles convidaram a Xuxa para poder participar do desfile. Foi num clube lá em Vitória. E aí foi um evento muito legal, muito bonito, só gente bonita, né? Muita gente importante convidado. E a Xuxa recebeu na época, eu acho que R$1 milhão para ela fazer uma aparição que não durou 20 minutos. Ela veio no jatinho dela, fez a aparição e voltou. Ela foi, trocou a roupa dela em cima do palco, foi uma loucura. Por que eu estou falando da Xuxa? Quando a Xuxa entrou no salão, cara, a gente não tinha visto ela ainda, mas a gente já percebia a energia dela. Sabe quando muda o clima do negócio? Sabe quando muda o clima do negócio? E é isso que a gente precisa fazer, isso que precisa ser diferente. Newton foi o mestre de cerimônia, ele que abriu o evento ontem. Cara, quando ele subiu no palco, assim, o evento se iluminou. Aí ele tava com a energia dele é tão boa, ele tá com um astral tão fantástico. Cara, é encantador ver a evolução desse cara, né? Você sabe que ele é meu mentor, né? Então, é louco. Então, mais importante de tudo isso é a gente desejar ser assim também, entendeu? O Nicolas trabalha aqui com a gente, vocês conhecem eles, muitos já conhecem, já falaram com o Nicolas. Ele é um doce, né? Só que ele faz as mesmas piadas negativas que eu fazia no passado. Tipo assim, nossa, que ruim isso, hein? Tipo, você está vivendo uma vida maravilhosa, você está tomando uma coisa... você sabe quando você faz piadas negativas de coisas boas? Por que você vê as pessoas ao seu redor fazendo isso? E a gente conversou, eu falei assim, mas Nicolas, por que ao invés de você falar assim, você não usa suas palavras ao favor das pessoas? Por isso, tipo, falando assim, vamos lá, Heloísa, viu? Sabia que você ia conseguir, você é muito mais forte do que você imagina. O que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou apoiando a Heloísa, entendeu? Quando alguém fala alguma coisa assim, ai, nossa, morri, treinei e morri. Ele fala, não, isso não é morte, isso é vida. Isso é a sua preguiça indo embora, é o seu resultado chegando. Olha aí o tanto de gordura que você deixou no chão, entendeu? Olha só, cara, parabéns, cara, olha que doideira, entendeu? Isso é você se transformar numa fonte de bênção para a vida das pessoas. E esse é o tipo de ser humano que eu quero ser,
e é o tipo de ser humano que eu quero ao meu redor, entendeu? É o tipo de gente que a gente quer. Aqui as pessoas falaram assim, poxa, mas tá tudo tão feito, tudo com tão carinho aqui, a gente não vai ter essa vista assim. Eu falei, olha só, você sabe o que faz esse lugar especial? Não são os móveis, não é a cor da parede, não é a televisão, não é a máquina de gelo, são as pessoas. Vocês fazem desse lugar especial. E essa é a realidade. Então, eu tô a única coisa que eu quero daqui para lá é a experiência, ok? Porque a gente tem algumas coisas que a gente vai melhorar no outro, e as pessoas, porque essas pessoas que são importantes para a gente. E essa é a realidade, não é verdade? A gente pode substituir as coisas, mas as pessoas a gente tem que evoluir com elas. Então, quando a gente passa um tempo aqui conversando, trocando informações, para algumas pessoas falar, isso pode ser perda de tempo. Acordar cedo é sempre a mesma coisa. O incrível é que eu sempre saio daqui com diferente e melhor. Será que há 3, 4 finais de semana, 4 semanas atrás, se o Nivaldo não tivesse aparecido aqui na live, se eu não tivesse chamado ele, tivesse, Nivaldo, me mostra o espaço, cara. Eu já vi algumas fotos, eu queria conhecer. Será que eu teria tomado essa decisão? Entendeu? Será? Eu não sei. Não sei se eu teria. Porque os lugares que eu estava... Uma das coisas que nos incomodou é que os lugares que a gente estava procurando, por aqui, por perto, não tinham o mesmo aconchego. Agora, quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei louco. Eu falei, gente, eu não acredito. Que presente. Vamos lá, vamos conversar. Tá sem som, Lu? Então, essas coisas fazem diferença. Eu queria fazer uma pergunta sobre a promoção dos BitLife. Ela encerrou mesmo ou vai continuar? Ela encerrou e a gente tem que resgatar os prêmios esse mês. Ah, sim. Hoje você vai recapitular as promoções? Tem gente nova aqui na live? Não dá tempo, mas eu não. posso tentar. Mas eu posso tentar. O cliente prêmio, gente, é importante esse lance de cliente prêmio. Estou tão feliz com esses brindes aí desses BitLife. Acho que eu vou Você já resgatou? Eu resgatei uma sanduicheira. Aquilo, cara, eu não sei. Mas eu tenho quase 100 pontinhos lá que eu preciso eu acho que eles caíram ontem. Eu preciso fazer um resgate hoje. E tem uma coisa, no mês passado estava com 40% de bônus, eu não sabia. Espera aí que alguém abriu o portão. Eu fui olhar, mas no dia que eu entrei, os que eu queria não tinha como resgatar. Não, eu não. Obrigado. Então, desculpa, eu não te ouvi, Lu. Então, eu tinha muitos itens da promoção mês passado, mas quando eu entrei, aí eles estavam esgotados já, sabe? Uhum. Aí, tá vendo? A minha mente é tão treinada para ganhar, porque eu já fiquei de olho lá. Não, quero isso, quero isso. Aí é importante, eu falo para as pessoas do meu grupo que é importante estar aqui, porque a gente recapitula as promoções, né? Sempre. E sempre tem uma dúvida ou outra, porque tem muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Ei, a gente acabou empolgando e a gente não fez a nossa oração. Isso a gente tem que fazer. Então, fechem os olhinhos, abram os coraçõezinhos. Vamos lá, isso a gente não pode deixar, não. Então, vamos lá. Bom dia, Espírito Santo. Eu me abro a todas as possibilidades de uma vida farta, rica, abundante, saudável, feliz, próspera, crescente, intensa, organizada, produtiva, né? De uma vida verdadeiramente saudável e abençoada. Toma conta do meu ser, Pai Eterno, que hoje sempre nós teremos um dia muito animado. Toma posse. Amém. Toma posse. É isso aí. Então, lembra, gente, esse mês vai até o dia 31, não tem extensão de mês, tá legal? Porque cai na metade do mês. Foi bom ela falar aí sobre as promoções, porque algumas pessoas acham que o Outlet acabou. Ele não acabou, é porque alguns itens esgotaram, tipo shake de morango, shake de doce de leite, e o potão de doce de leite, ele está esgotado, mas o restante tá tudo lá, entendeu? Tá tudo lá. Eu acho que o pote pequeno de chocolate também eu acho que esgotou.
mas o restante está lá nas promoções, beleza? Outra coisa importante, olha só, essa opção 1 aí dos 150 pontos, a pessoa pode acumular. Se ela fez 111 pontos, igual eu vi uma pessoa que fez aqui ontem, eu vou estimular ela a pedir mais 40, agora no próximo pedido, esse mês, para completar os 150 pontos e ela já participar da promoção. Então, ele pode ser cumulativo. Tá legal? Então, lembra disso aí. Né? Essa promoção também é fantástica. A gente recebeu uma dessas chequeiras e eu vi que eles mudaram o anel de dentro, porque algumas estavam com vazamento. Então, se isso acontecer, e se você tiver alguma notícia a respeito disso, é só pedir um anel que eles estão enviando. Mas a chequeira é linda. E é uma chance única, né? A pessoa só tem uma chance de ganhar, primeiro pedido. Então, se a gente fala, as pessoas vão saber, né? Essa eu não vi ainda, mas ela deve ser muito fofinha, porque foi feita com muito carinho. É linda, eu já tive 3 clientes que ganharam. Ai, que massa! Cara, deve ser muito linda. E o outlet de consultores está aí, né? Então, a gente tem tudo isso aí, tinha um sacão e a gente esgotou ele. Que doideira. Que doideira. Eu perguntei a Herbalife, falei, pô, mas não dá para fazer um controle de estoque para não deixar faltar, tipo, nesse momento aqui não tem crush para nossa região, barrinha crush. Eles falaram, Del, você não tem noção do que acontece, porque a gente tem uma logística muito boa organizada, porque a gente tem a experiência de 90 países que a gente usa aqui. Nós temos reuniões, mas acontecem umas coisas da noite para o dia que a gente não sabe como controlar, e graças a Deus que acontece, entendeu? Por mais que a gente se prepare, a gente precisa seguir o prazo de validade das coisas. A gente não pode comprar um estoque para 3 anos se a Anvisa nos exige que a barrinha tenha validade de 1 ano, né? Então, acontecem esses imprevistos. Eu falei, cara, é porque é muito fácil a gente criticar a empresa, mas a gente não tem noção o quanto eles estão trabalhando para poder fazer dar certo. Eu tenho um amigão lá dele chamado Alan, ele cuida de toda a parte de cliente prêmio. Ele é o responsável, é o chefe dos clientes prêmio. Todas as decisões, as promoções, está tudo por conta dele. E eu mandei mensagem para ele, ele não me respondeu. Aí ele me respondeu, acho que sábado à noite, ele falou, Del, a gente está trabalhando 4 vezes mais. Agora eu vou tomar uma cachaça, porque eu preciso dar uma relaxada. É uma doideira lá. Então, imagina, tem muita coisa acontecendo aí, muita coisa boa para a gente poder aproveitar. Delorto, eu consegui fazer, eu acho que assim que saiu a promoção, rapidinho, quase 1.000 pontos de cliente prêmio, só mostrando a promoção do Outlet. Olha que doideira. Porque abriu a boca, né, Lu? Oi? Porque abriu a boca, porque entrou em ação. Porque eu entrei em ação, chegou a flyer, eu falei, eu preciso avisar, avisei para todos os consultores, falei, olha, pede, aumenta o seu estoque, está com um desconto muito bom, e mandei para todos os clientes prêmio. Alguns que não respondiam, eu falava, você viu a promoção? Já está acabando. Eu vi, não sei se foi no grupo lá dos Black, ou em algum grupo falando que já tinha esgotado alguns produtos, falei, já está acabando, você pede logo, senão você vai ficar sem. Esse negócio de escassez funciona muito bem, é falar que estava acabando. E aí entra se você tem estoque. Eu tive um cliente, comprou, só tinha um shake de morango. Ele estava em outro estado. Cadastramos a irmã dele lá, ela virou cliente prêmio, comprou quase 300 pontos. Falei, esse é o pedido. Ele só toma shake de cookies. E só tinha o shake. Ele falou assim, aqui já não tem mais. Falei, aqui só tem o de morango. Você pede esse de morango. Lu, mas eu gosto do de cookies. Falei, tá bom, eu troco metade para você. Ele comprou 4 shakes, ele geralmente comprou um shake por mês, ele toma shake no café da manhã, mas por conta da promoção, por conta do que está acabando, então a gente precisa entender quando saem as promoções, avisar para os nossos clientes, porque eles também gostam. Para mim funciona muito isso, viu, gente? Com certeza. Com certeza. Então, aí, gente, essa promoção é muito legal, essa bolsinha é muito fofa, o kit, para quem ainda não está utilizando, e os açaí ainda está valendo esse mês para consultores, tá? Não para cliente prêmios, essa promoção de consultores. E, com a abertura do Cruzeiro,
tá garantido a nossa entrada nessa promoção do Michael Johnson, que está estimulando todo mundo a se comprometer mais, a se envolver mais e apoiar essas novas decisões que ele está tomando aí para trazer a empresa. E o Cruzeiro está aí, né, gente? Para quem nunca participou, você merece. É completamente diferente. É uma experiência que não tem como a gente explicar com palavras, com vídeo, com nada. Você tem que viver, entendeu? Independente da cabine que você vai ganhar, o que você vai se qualificar, cara, eu vou te falar, a verdade mesmo, é que você não passa tempo nenhum dentro da cabine. Você vai querer passar tempo do lado de fora, sentado, conversando, trocando informações, se divertindo nas festas e tudo mais. Mas, beleza, se você consegue esticar e aproveitar as qualificações, manda brasa, que vai fazer diferença também, tá legal? Mas, olha, você precisa e você merece estar lá dentro. Não tem nada que alavanca mais o nosso negócio do que essa qualificação. Ok? E lembrando que hoje a gente... gente, uma outra coisa importante. Lembra que hoje esse é o último mês da requalificação. Fica atento. Dá uma olhada no relatório. Dentro do VisuWorks, o relatório é gratuito. Você não precisa ter dentro do My Herbalife. Entra lá, VisuWorks, relatório de qualificação, ele vai te mostrar todo mundo está qualificado e todo mundo que precisa de qualificar, entendeu? Dá uma olhada nisso com carinho, porque eu levei um susto quando eu imprimi o relatório, de gente que eu tinha certeza que já estava qualificada e não estava ainda, e faltava besteira, assim, tipo 60 pontos, 40 pontos, é doido, muito doido o negócio. Olha lá os relatórios de requalificação. E o calendário, essa é a nossa semana, né? Então, hoje à noite, às 20 horas, a gente tem Hora Saudável. Amanhã, às 19h30, a gente tem workshop para os novos supervisores, ok? E tem outro feriado em São Paulo, no dia 25. Então, só para você se programar aí com os pedidos, não deixar para o dia 25. Sexta-feira também foi feriado em Itajamar. Não sei se foi feriado em São Paulo. Mas a gente precisa ficar atento a isso aí. Tá, beleza? Eu tenho um amigo de infância que escreveu um livro. Não sei se eu mostrei isso para vocês, ó, o nome do livro. O livro chama assim, Visões para Além dos Muros. Ele trabalha com a justiça, eu não sei se ele é promotor, sempre me confundo nisso aí, mas ele fez um trabalho nas prisões de lá e teve um ótimo desempenho e decidiu levar isso para o mundo, né? Para fora, além dos muros da prisão. E ele falou uma coisa que eu achei muito inteligente. Ele falou assim, olha, a gente não tropeça em montanhas. O que significa isso? Significa que as coisas que nos atrapalham são as pequenas coisas, não são as grandes. É doido, mas é verdade. As coisas que nos atrapalham são as pequenas coisas, as pequenas distrações, as pequenas coisas. Ó, olha isso. E eu não sei porquê, mas essa mensagem mexeu muito comigo. Ninguém tropeça em uma montanha. São as pequenas coisas que a gente deixa no nosso dia a dia, que a gente adia, que a gente não toma decisão, que a gente não escolhe, que a gente não tira da nossa frente, é que nos destrói. Então, você não vai bater de cara com uma montanha, você vai tropeçar em pequenas coisas que você sabe que você precisa tirar da sua vida. Vícios, adiar as coisas, não colocar as coisas em prática, não aproveitar as informações, entendeu? Cara, toda hora eu estou levando um tapa na cara de coisas que eu precisava ter percebido, ter ficado atento, e eu não percebi. Eu deixei passar desapercebido e não aproveitei a oportunidade. Então, pensa nisso. Ninguém tropeça em montanha. O que nos destrói são as pequenas coisas que a gente deixa no nosso dia a dia. Beleza? Ok? Beijo no coração, ótima semana para vocês. Obrigado pela vibração, obrigado pelas orações. Tá legal? E em breve a gente vai ter mais novidade. Um mês extraordinário para vocês. A gente se encontra no Cruzeiro.
Muito animado! Obrigado. Muito obrigado, ótimo dia, Valeu. galera. Tchau, tchau. Poxa, não some não, você faz falta. Beijo, Ju. Beijo, Tchau. Beijo, Aline. Beijo, Lu. Bom te ver, obrigado. Tchau, Valeu. Heloísinha. Tchau, Ivaninha. Tchau, Deus te tchau, tchau. abençoe. Beleza. Tchau. Belezinha. Valeu, Del. Concordo com tudo. Tchau, Aline. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Helena.